paz do Senhor, minha amada igreja, a paz do Senhor, todos que participam dos estudos da Escola Bíblica Dominical, que nesta manhã o Senhor possa estar já preparando os seus corações, possa já estar fazendo-se presente aí com você, dentro de você, através do Espírito Santo, para trazer o entendimento necessário dessa palavra que vai ser ministrada no dia de hoje. Nós estamos dando continuidade ao estudo sobre os heróis da fé e a mim coube falar sobre Noé. Noé é o segundo dentro da galeria dos heróis da fé relatados na carta aos Hebreus. Primeiro se fala de Abel, depois fala de Noé. E Noé está relatado aqui no capítulo 11, nessa carta aos Hebreus, no versículo de número 7. Mas antes de nós lermos o relatado sobre Noé, nós vamos falar aqui o versículo para memorização, como temos o hábito, o costume de fazer. Nós vamos falar sobre um versículo bem pequeno que eu escolhi para que nós memorizássemos e fôssemos tomando intimidade com as Escrituras, que está em Gênesis, no capítulo de número 6, no versículo 22. É um versículo bem pequeno que nós vamos memorizar facinho, que diz assim: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Gênesis 6 e 22. Vamos repetir? Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Nós vamos começar o nosso estudo, mas antes eu quero te pedir, você que está assistindo a esse vídeo, que também nós vamos, já postamos agora também aí na nossa página de WhatsApp, no nosso grupo da Igreja de Deus, eu coloquei também esse estudo por escrito, e você pode também estar acompanhando por escrito. Mas se você está assistindo a esse vídeo, que nós estamos enviando agora, acabamos de enviar o link aí para você entrar online conosco, você dê o seu like, dê o seu joinha para que fortaleça a nossa página, fortaleça esse YouTube da Igreja de Deus Beija-Flor, para que nós possamos manter acesa essa chama, para que todos possam ver, os que já têm o contato, e possa também divulgue, compartilhe com seus amigos esse vídeo, para que eles também possam ter acesso ao estudo da palavra de Deus e possam também edificar a fé daqueles que te rodeiam, daqueles que talvez você nem conheça. Participa lá, coloca lá no Facebook, na sua página, esse estudo, compartilha. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais a palavra de Deus está sendo lançada e mais pessoas serão alcançadas e nós estaremos contribuindo para o reino de Deus. Amém? Então nós vamos ler esse versículo de número 7 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, para darmos continuidade, dar base àquilo que queremos falar sobre esse homem tão importante, esse herói da fé que o escritor de Hebreus teve a preocupação de colocá-lo ali naquela galeria dos heróis da fé, como sendo o segundo do Antigo Testamento. Então, a palavra de Deus diz assim no capítulo 11, no versículo de número 7. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, que diz assim, capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Aqui, no Novo Testamento, se fala fé. Lá no Antigo Testamento, em nenhum momento, raríssimas vezes, se fala, mas nós temos assim o entendimento
exegese correta dos textos bíblicos do Antigo Testamento, nós podemos vislumbrar fé nas pessoas que ouviam, entendiam a Deus e mesmo sem estar vivendo o momento, um aviso para o futuro, mesmo assim essas pessoas eles tinham a fé, eles tinham o entendimento de que se Deus falou, ele era fiel para cumprir. Então a gente falar de Noé é bem interessante porque nós percebemos que ele foi um dos primeiros exemplos de fé da história da Bíblia. Na verdade, ele foi o segundo ali. Primeiro nós vemos ali Abel, que pela fé também fez o seu sacrifício. E aqui nós vemos agora Noé, aproximadamente 2000 anos depois daquele episódio do jardim, ou já fora do jardim ali, quando Abel sacrificou a Deus. Nós vemos agora a história de Noé. A gente não para muito para meditar na história de Noé e costumamos aprendê-la na escola dominical, quando criança. Nós temos lá as historinhas bíblicas e se fala do dilúvio, aí fala-se de Noé. Mas nós não paramos para pensar como o povo daquela época em que Noé viveu devia achar que Noé era um louco, era um doido. Imagine só, você vivendo na época de Noé. Um dia ensolarado, nasce belo sol, e você vê algo diferente. Um homem já de idade, já bem velho, construindo uma coisa que estranha, que ninguém nem sabia o que era aquilo. Sendo você curioso, chega para ele e pergunta: e aí, ancião, o que você está fazendo? E ele, de bate-pronto, responde: é que vem uma chuva muito forte e eu estou aqui construindo um barco para salvar a minha vida e a vida da minha família. Olha, eu acharia na hora que o homem era louco. Se eu não acreditasse em fé em Deus, talvez eu falaria com ele: você está maluco? Aqui é o alto, aqui nunca vai ser inundado, pode chover à vontade, que isso aqui nunca vai ter água. Mas eu acho que esse versículo 7 do capítulo 11 já explica tudo. Mas algo que eu quero deixar bem claro é que Noé era um homem que andava em retidão com Deus. Como nós podemos perceber isso na história bíblica? Lá em Gênesis, quando começa a contar a história de Noé, nós vemos que primeiro ele ouviu a voz de Deus. Segundo, ele confiou naquilo que Deus lhe disse. E terceiro, ele concordava com Deus, que o mundo estava padecendo. Ou seja, Noé não se contaminou com aquele mundo que ele vivia, com aquele momento que ele vivia, mas ele se transformou, ele era uma base transformadora daquele mundo. Ele fez a diferença em meio a tanta gente igual, em meio à perversidade, adultério, roubo e outros males maiores que tinha na época de Noé, no mundo, naquele momento em que ele viveu. Noé decidiu obedecer a Deus e disse não para o mundo. Você tem dito não para o mundo? Muitas vezes nós agimos igual ao mundo. Recentemente eu vi um filme chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Nesse filme eu vi muita gente sendo resgatada, fazendo esse questionamento na hora de tomar algumas decisões, na hora de tomar algumas atitudes. Você pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso que eu tenho feito? É claro que não. Muitas vezes nós temos envergonhado o Evangelho, temos vivido o Evangelho, e se Deus nos chama para algo maior, nós não aceitamos o chamado porque as pessoas estarão vendo e não nos aceitarão mais no grupo. Nos grupos de amizade, nos grupos de amigos, nas rodas de amigos. Então, muitas vezes Deus chama e a gente rejeita o chamado. Afinal,
o que importa mais são as pessoas, o que as pessoas pensam ou o que Deus pensa? No livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, ele relata: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Muitos têm se chamado de evangélicos, crentes, católicos, mas e a sua atitude? Tem demonstrado isso? Demonstrado a sua fé? Ser crente significa ser um pequeno Cristo, ser cristão, ou seja, ser um imitador de Jesus Cristo. Noé não se importou em acharem que ele era maluco. Ele se importou em agradar e obedecer à voz de Deus, em prontidão. Não lemos na palavra que Noé murmurou. Nós vemos lá. Quer ver? Vamos dar uma olhada. O que a Bíblia fala sobre Noé? No capítulo 6, no versículo de número 10, tem dito realmente que era Noé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Isso é maravilhoso. O testemunho de Deus é quase aquele testemunho que Deus fez a respeito de Jó. Não vemos escrito que alguns homens viviam em comunhão com Deus, mas vemos que Noé se destacou em meio à multidão, em meio ao mundo inteiro. Noé agradou o coração de Deus e tinha uma vida de intimidade com o Rei dos Reis. Noé reconhecia que Deus era soberano. A intimidade de Noé era tamanha que Deus falou claramente para ele o material que devia ser feita a arca e o tamanho que a arca devia ser construída. No verso 17 ao 22, Deus vem dizendo: olha, vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida, tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Depois você dá uma olhada nesse texto bíblico aí. Está em Gênesis capítulo 6, nos versos de 17 a 22. Isto é um exemplo de fé. Primeiro, Noé não murmurou. Depois, Noé não deixou para depois, ele fez na hora. Terceiro, Noé seguiu cada passo e não pulou etapas para adquirir as suas bênçãos. Noé fez a arca. Ele não fez da forma que queria, mas sim da forma que Deus queria. Pela razão, Noé com certeza pensaria igual aos homens que o questionaram e não construiria a arca. Até porque não havia uma causa para que fosse construída uma arca daquelas feito ali no meio do nada. Pela fé, Noé viu que tudo o que Deus disse ia acontecer. Ele percebeu a voz de Deus. Muitos de nós não temos ouvido a voz de Deus e por isso agimos como os homens que podem ter questionado Noé. E um detalhe é que estamos na igreja há tempos. Me diga por que você continua como se fosse um bebê na fé. Deus quer nos usar, mas você não quer ouvir a voz dele. Deus quer te abençoar, mas ele diz que tudo precisa ser no tempo dele. Deus quer te honrar e falar contigo, mas você precisa buscar, você precisa ter fé. Afinal, como é que a Bíblia define a fé? Está lá no versículo 1 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, está dizendo: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Isso numa linguagem bem simplificada para você entender bem. Aprenda a ter fé. Muitas coisas não acontecem pelo simples fato de não estarmos preparados para recebê-las. Pela fé, nós podemos ver situações serem transformadas.
vidas serem alcançadas para o Senhor e nossa jornada sendo completada e acrescida de mais um degrau dia após dia, não deixe de ter fé que o sobrenatural de Deus pode fazer. Creia, tenha fé que o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Eu fiz aqui algumas curiosidades, as 4, mas lá no texto escrito eu dei mais curiosidades a respeito da vida de Noé. E eu quero aqui citar apenas 4. Primeiro, quem foi Noé e qual o significado do seu nome? Noé era filho de Lameque, da linhagem de Sete. Foi o último patriarca antediluviano. Embora não se saiba exatamente o significado do nome Noé, é amplamente aceito que o seu nome Noé vem do hebraico Noá, que significa repouso, descanso ou conforto. Está lá, Gênesis 5 e 29. Certo é que o seu pai, Lameque, o chamou de Noé porque ele iria confortar a humanidade em relação à terra que Deus havia amaldiçoado. Está nesse versículo aí, 29. É só você ir lá e pesquisar. Outra curiosidade. Noé, ele desfrutava de uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um caráter justo e íntegro, totalmente diferente do restante da população de sua época, que possuía um nível moral completamente corrompido pelo pecado. Ele também é descrito nas Escrituras como um homem de fé, devoto e obediente a Deus. Noé andava com Deus. Para andar com Deus, sem vê-lo, é só pela fé. Tem que ter obediência. Isso está em Gênesis, no capítulo 6, no verso 9. Mais uma curiosidade. Com 500 anos de idade, Noé teve seu primeiro filho. Está em Gênesis 5 e 22 e 32. 500 anos para ter o primeiro filho. Quando ele tinha 600 anos, veio o dilúvio. Ou seja, 100 anos já tinha o seu primeiro filho, né, o 100. Está lá em Gênesis 7 e 11. Após o dilúvio, ele viveu mais 350 anos, totalizando 950 anos de idade. Está lá em Gênesis 9 e 28. Foi por volta dos seus 480 anos que Noé recebeu de Deus a ordem para que construísse a arca. Está em Gênesis 6, no verso 3. 1 Pedro 3, verso 20 também fala, tem uma referência sobre a cidade de Noé. Depois passou-se 120 anos até que Deus executasse o juízo para com o restante dos homens. Foi muito provavelmente nesse período que ele pregou a justiça incansavelmente, porém sem resultado, pois não houve arrependimento. É interessante isso. 120 anos ele pregando e não teve resultado. Mais uma curiosidade. A Arca de Noé, ela media 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Algumas pessoas têm curiosidade sobre qual era o tamanho da Arca de Noé. Será que ela tinha o tamanho necessário para comportar toda a carga que deveria ser levada durante os dias de dilúvio na Terra? Antes de qualquer coisa, antes da gente questionar esse tamanho, é importante a gente ter em mente que, embora a arca tenha sido construída por Noé, ela foi projetada pelo próprio Deus. E Deus é perfeito em tudo. Portanto, seja como for, o que sabemos com certeza é que a arca possuía o tamanho necessário para atender às necessidades do plano do Senhor. Está em Gênesis 6, dos versos 14 ao 16. Côvado é uma medida de comprimento, de tamanho. O côvado ele equivale ao comprimento do antebraço de uma pessoa adulta. Ou seja, vai do cotovelo até a ponta do dedo maior. Ao longo da história, principalmente devido à diferença de estatura entre os povos, essa medida já representou valores que variam de 43 a 56 centímetros. Muitos estudiosos eles acreditam que a medida mais provável para o côvado hebraico antigo, talvez
seja algo em torno de 48 centímetros. Considerando essa medida, então, as dimensões aproximadas da Arca de Noé são as seguintes, transformando essas medidas de côvado para nosso sistema métrico. Ela tinha 144,45 metros de comprimento, ela tinha 24 metros de largura e tinha 14,45 metros de altura. Então, ela era perfeitamente do tamanho que comportava, porque ela foi projetada por Deus. Você imagina aí o tamanho dessa arca. Mas deixando essas curiosidades só para avivar a nossa memória, eu quero que você realmente tenha a mesma fé de Noé. Não murmure na hora da dificuldade. Noé, ele não deixou para depois. Tudo que Deus te ordenar, faça na hora. Faça na hora que Deus ordenou, porque você vai estar cumprindo o desejo de Deus. Noé, ele seguiu cada passo e não pulou etapas. Não tente pular etapas na sua vida espiritual, nem na sua vida também secular. Siga os degraus normal que você vai alcançar alturas. Foi assim com a vida de Noé. Noé não fez a arca da forma que queria. Também não comprometa a sua vida da forma que você quer. Tudo que você for fazer, peça orientação a Deus, dobre o seu joelho, converse com Deus. Deus está pronto a nos responder porque Ele está vivo e Ele tem pressa de nos abençoar. Muitas vezes você pode até no começo pensar que está errado, não consigo, não vou conseguir, mas você, se estiver no plano de Deus, se você orar, se você colocar na presença de Deus e fazer da forma que Deus te orientar, não tem como você chegar em porto diferente, vai chegar em porto seguro, você vai chegar no lugar santo, você vai chegar na terra prometida. Deus está conosco. Deus não vai abandonar o barco. Assim como ele foi com Noé, que quando começou o dilúvio, ele fechou a porta, Noé fez com que Noé colocasse ali o casal de todos os bichos, toda a sua casa, composta ali de 8 pessoas, era ele, a mulher, mais 3 filhos com as suas esposas. A Bíblia não conta se eles já tinham filhos. Certo é que depois, quando baixou as águas, eles constituíram família, povoaram a terra e receberam após baixar as águas do dilúvio, eles receberam a mesma ordem que Deus havia dado para Adão lá no jardim. Multiplique, sede fecundos, povoe a terra. Então, nós vemos ali que é impressionante a fé que Noé teve e o plano divino na vida de Noé. Que todos nós também possamos, porque olha, quando Deus nos fez, Ele tinha um plano para nós. Quando Deus te fez, Ele tinha um projeto. Quando Ele te chamou, o projeto estava já sendo colocado em prática. Então vamos estar no centro do projeto de Deus para a nossa vida. Vamos ver o que Deus tem projetado para nós. Que Deus nos abençoe. E que a fé de Noé possa ser contagiante a nós e possa ser acrescentado a nós também essa mesma fé que Noé teve de construir a barca, uma grande arca, em um local seco, apenas com a informação que Deus deu: vou destruir a terra com um grande dilúvio. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que essa palavra de fé possa estar realmente agora produzindo um ardor em nosso coração para a honra e glória do Senhor e crescimento do reino dele. Que você tenha sido acrescentado sabedoria nesse momento. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você neste momento. Se você ainda não tem a fé necessária para ouvir e fazer aquilo que Deus te ordenou, para atender o chamado de Deus, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. No nome santo de Jesus, eu quero apresentar a Ti, ó Deus, esses que
tem ouvido e tem assistido a essas aulas. Que essa palavra possa, ó Deus, estar entrando nos corações. Que essa palavra agora, Senhor, possa estar movendo dentro de cada um. Possa ter entrado pelos ouvidos e descido ao coração para produzir, ó Deus, o resultado que o Senhor tem ao levar essa palavra aos ouvidos de cada um, Pai. E que nós todos sejamos edificados e sejamos contagiados pela fé de Noé, por acreditar, mesmo em uma grande sequidão, de que viria chuva e cobriria todo o universo, toda a terra. Que o Senhor, pela infinita misericórdia, possa também acrescentar fé, pois sabemos que a fé não vem de nós mesmos, mas é um dom que o Senhor concede a cada um, e concede a fé necessária para rompermos e vivermos nesse mundo que anda perdido, Pai, que anda no maligno. Sê com cada um, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde.